noite, meus amados, paz do Senhor, tudo bem? Como é que vocês estão? Como é que foi a ceia aí? Estão cheios? Comeram muito doce? Quem aqui comeu muito doce? Quem aqui ganhou nessa ceia aí uns 3 quilos daquilo que tentou perder no mês de dezembro para entrar no vestido aí, a irmã? Nós comemos muito ali, muito doce, eu sou um cara doceiro. E para mim é um prazer poder estar aqui nessa casa, poder estar aqui com o Felipe, com a Josi, com a sua família, com vocês do meu evangelho. Já viemos aqui muitas vezes, né? Conhecemos essa casa aqui muito bem. De fato, nós fomos abraçados por esse ministério e eu glorifico a Deus pela vida do Felipe, porque cada dia que eu ando com ele, eu vejo que ele não está preocupado em uma placa de igreja, mas sim com aquilo que Jesus está querendo fazer através do reino do Senhor. Então, sempre que, para tudo que ele me chama, eu estou sempre junto, porque eu acredito que o Senhor, ele nos conecta a homens de Deus, a famílias do Senhor, a ministérios sérios, e eu tenho uma gratidão imensa ao Senhor por ter conhecido esse ministério, cada um de vocês, e através da vida do Felipe e da Josi. Eu sou o Diego, como ele falou, eu joguei futebol minha vida toda, praticamente 30 anos. Eu comecei a jogar mesmo seriamente aos 6 anos. Tem gente que acha que a vida do jogador profissional começa depois dos 20, não. Desde os 6 anos eu comecei a jogar, meu pai também foi jogador. E nós moramos 15 anos fora do Brasil. Tem 3 anos que nós voltamos para o Brasil, para Goiânia. Estou aqui acompanhado da minha esposa, a Isis, da minha filha Isadora, Antonella, meu pai, senhor Gideone, zagueiro do Flamengo, para quem não conhece. Daqui a pouco, cuidado que ele vai te mostrar a foto. Vocês, homens, aí não perguntam, jogou com o Zico, aí ele fica, cara, aqui está eu e o Zico aqui do lado, aqui, ó. Se você ficar 2 minutos conversando com ele, você vai ver que ele jogou com o Zico, você vai saber, você vai ver umas 50 fotos dele. Eu sei de todas as histórias dele. Tem aqui também acompanhado o pessoal da Missão Resgate, os nossos irmãos que andam com a gente em fé. E quando o Felipe me chamou para poder estar aqui, foi de fato uma alegria imensa, porque a gente de alguma forma também quer falar aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Eu não sei se você é assim, meu irmão, mas eu sou o tipo da pessoa que quero sim falar aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu quero sim dar testemunhos daquilo que Deus tem feito. Eu não sei se onde você anda, nos lugares onde você anda, você tem essa sede de chegar e falar de Jesus, falar o que Jesus fez na sua vida, o que Jesus tem feito na sua família. E nós estamos aqui nesse primeiro dia de primícias. De fato é algo onde eu quero, da forma que o Espírito Santo levar esta noite, eu quero que você esteja junto comigo. Eu quero que você possa abrir o seu coração para receber essa mensagem, porque o Felipe tem falado algo aqui, e é algo que nós estamos vivendo, porque o reino do Senhor está se movimentando nisso. Para nós alcançarmos as coisas que o Senhor tem para nós nessa terra, nós precisamos ter as medidas dEle, nós precisamos ter a ordem dEle, nós precisamos ter a decência dEle. E esses dias também, nós temos falado muito sobre isso. E eu quero trazer para você, se puder trazer um título nessa mensagem de hoje, eu quero trazer o título da mensagem: das medidas do Senhor. Repita comigo: medidas do Senhor. Eu quero que você, no nome de Jesus, possa sair daqui sabendo quais são as medidas do Senhor para a sua vida, para a sua casa, para aquilo que você vai fazer nesse ano de 2025, para aquilo que você está querendo realizar. Mas antes de tudo, antes de você colocar todos os seus planos, os seus projetos num papel, ou na mesa, ou num celular, ou num tablet, que antes de tudo você venha olhar para Deus e falar assim: Senhor, quais são as suas medidas para mim? Eu quero viver as medidas do Senhor este ano. E aqui nas primícias, o primeiro dia que nós estamos aqui, de fato nós estamos aqui para consagrar, ou para oferecer o nosso primeiro e o melhor para Deus. A consagração das primícias reflete um coração grato, dependente e disposto a honrar a Deus em tudo o que fizermos. Em 1 Coríntios 15, 20 vai dizer o seguinte: que Jesus é a primícia da ressurreição dos que dormem, sendo o primeiro a ressuscitar gloriamente, separado e consagrado para abrir o caminho para todos os que creem. Então, diante de tudo isso que a gente está vivendo, diante desse ano de 2025,
onde o tempo mudou, o calendário não é mais 2024, é 2025, mas que o calendário não venha mudar somente na sua vida, no dia, na data, mas que ele venha mudar de fato para aquilo que Deus quer realizar na sua vida, que você tenha a atitude necessária para viver aquilo que o Senhor já está preparado para você. E eu quero trazer algo da parte do Senhor que fica em Gênesis capítulo 6, onde o Senhor, Ele chama um homem que é Noé, para construir uma arca. E eu quero trazer um pouco dessa mensagem a partir do versículo 13, porque nas medidas do Senhor, meus amigos, eu não posso adorar a Deus de uma forma desleixada, porque poderei achar que a minha oferta é agradável, como a de Abel. Mas se eu adoro ao Senhor, se eu faço ao Senhor de uma forma desleixada, talvez a oferta que eu estou pensando, que é uma oferta como a de Abel, pode ser uma oferta como a de Caim. Então eu tenho que ter a consciência absoluta daquilo que é a medida do Senhor para a minha vida, para que eu chegue o mais rápido possível no lugar onde Ele quer que eu chegue, para que Ele deposite em mim aquilo que Ele quer depositar. E em Gênesis capítulo 6, Ele vai falar justamente sobre isso, a partir do versículo 13, é o seguinte: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipestre, nelas fará compartimentos e calafetarás com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás, de 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivo contigo. Aqui a gente vê claramente Deus chamando Noé. E a Bíblia vai dizer que, em Gênesis 6, 9, vai dizer que Noé era um homem íntegro, justo e andava com Deus. Antes de Deus chamar, quando Deus chama Noé para construir aquela arca, Deus automaticamente, Ele não chega a Noé e fala assim: olha Noé, constrói uma arca. E se Deus não falasse mais nada, talvez Noé construiria uma arca do seu modo, do seu ponto de vista. Nunca tinha acontecido isso. Imagina aquele povo, quando Noé começa a construir uma arca naquele lugar, e a Bíblia vai dizer que aquela arca é muito grande. E Deus então, quando começa a falar com Noé, Ele fala assim: Noé, eu quero que você construa uma arca, mas essa arca vai ter aproximadamente aí 130 metros de comprimento, ela vai ter 22 metros e meio de largura, e ela vai ter 13 metros e meio de altura. Então imaginemos Noé construindo uma arca desse tamanho, no lugar onde provavelmente nunca havia chovido, e aquele povo achando que Noé era doido, mas se ele tinha uma palavra do Senhor. E aí quando Noé começa a construir aquela arca, e essa palavra me pegou, por quê? Porque quando Deus Ele quer realizar alguma coisa em nós precisamos nos atentar àquilo que Ele quer falar, não somente realizar aquilo que Ele quer, mas nós precisamos ouvir qual é a maneira, qual é a medida certa que Ele tem para nós. E Noé, ele automaticamente, ele viu Deus falando, ele sentiu Deus falando, ele processou aquilo, ele começou a fazer, e a Bíblia vai dizer que ele cumpre todas as expectativas do Senhor, que ele cumpre à risca aquilo que era aquela arca. Muitos de nós já recebemos uma ordem do Senhor para construir algo, mas nunca nem nos preocupamos em saber as medidas corretas. Por muitas das vezes nós vivemos em um mundo onde Deus tem falado para você, Deus tem usado os irmãos, Deus tem usado os pastores, Deus tem usado essa casa para falar: olha, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem algo para a sua vida. E aí, às vezes você fala: sim, Deus tem algo para a minha vida, mas de nenhum modo a gente tenta procurar qual é a medida. Então quando a gente fala assim: olha, Deus tem algo para a sua vida, aí você vai de uma forma talvez desleixada, sem saber qual é a medida correta do Senhor, com certeza você não vai suprir aquilo que o Senhor está te dizendo, porque você vai estar aquém da medida do Senhor.
Tem muita gente que tem um chamado do Senhor aqui nessa terra, mas ele está falando assim: eu estou vivendo sentado em cima desse chamado, mas eu não estou de nenhuma forma realizando a medida que o Senhor tem para mim. E é por isso que a gente se frustra. E quando a gente se frustra, automaticamente a gente coloca o quê? Talvez a culpa em Deus. Porque Deus, o Senhor falou que eu ia viver, o Senhor falou que eu teria a minha família restaurada, o Senhor falou que eu teria aquele lugar, o Senhor falou que o Senhor me levaria em tal lugar, mas de alguma forma aquilo que eu fiz foi uma oferta que desagradou ao Senhor. E às vezes eu estou pensando que aquela oferta está na medida correta de Deus, e não está. Ou então, você é aquele que só vai construir a arca se tiver também o leme em suas mãos. Deus manda Noé construir a arca, mas não colocou nela nem leme e nem vela. Por quê? Porque Deus, Ele não tem só o controle da arca, Ele tem o controle das águas. Muitas das vezes a gente pensa que para nós exercermos alguma coisa, para nós fazermos alguma coisa, Deus, o Senhor tem um caminho para mim? Sim. Então, Senhor meu Jesus, me dá mais, eu preciso de mais, porque eu sou insuficiente, eu quero mais. Então a gente só pensa que vai viver algumas coisas quando nós estivermos preparados e tivermos tudo nas nossas mãos. Mas quando Deus fala para Abraão, para ele sair daquela terra, Ele só fala: saia da tua terra e da tua parentela e vá para a terra. Eu acredito que se Abraão soubesse aquilo que ele ia passar nesse percurso, talvez ele, na sua individualidade humana ali, ele não ia querer. Por vezes se Deus mostrasse para você o que você ia passar nas suas batalhas, talvez você não levantaria e não iria. Mas aqui Deus está falando para Noé: Noé, só constrói a arca, porque eu não só sou o dono do barco, mas eu sou o dono dos tempos, eu sou o dono da água, fui eu que criei tudo, fui eu que criei a terra. Não se preocupe, apenas construa aquilo que eu estou falando para você construir, na medida certa, na medida correta, na medida recalcada. Tem gente que vai viver aqui 2025, uma medida recalcada, que por vezes nunca procurou a medida correta do Senhor, e o Senhor está te dizendo assim: faça da maneira que eu estou te ordenando, porque se você fizer da maneira que eu estou te ordenando, as coisas vão funcionar da forma que eu quero. Jesus também é um exemplo de medida e de ordem. Jesus, Ele na sua magnitude, na sua perfeição, na sua plenitude, Ele escolhe 12 discípulos. Desses 12, Ele escolhe 3 para andar mais junto. Desses 3, Ele escolhe mais um. E isso tudo mostra que Jesus também tem a sua medida. E aqui, quando Jesus ele começa a enviar os discípulos, Ele começa a enviar, Ele vai dizer primeiro, lá em Mateus capítulo 10, Ele vai dizer assim: primeiro, vocês vão em Jerusalém. Primeiro preguem em Jerusalém. E aí depois, quando Jesus é ressurreto, Ele vem e tem uma outra medida, algo a mais. E Ele vai dizer: agora, ide, pregue por todo mundo. Então a gente vê que Deus, Jesus, eles estão sempre trabalhando, Jesus está sempre trabalhando no mesmo padrão. O Filho veio para obedecer o Pai, e Ele sempre trabalhou no mesmo padrão. Uma hora é uma medida para isso, a partir da hora que eu alcanço, então tem uma outra medida, e tem uma outra porção, e nossa vida sempre vai ser regida por porções do Senhor. Mas se nós não conseguirmos ativar a primeira porção que o Senhor entregou em nossas vidas, nós não devemos querer viver outras porções maiores, porque talvez a gente não cumpre nem a primeira porção, e aí traz em nós uma frustração. O que eu tenho visto são irmãos que por vezes estão dentro da igreja, eu não estou falando para os de fora, eu estou falando para os de dentro, que por vezes perderam a esperança, perderam o seu chamado, têm perdido dias da sua vida, porque eles não estão sendo ativados, ou eles não estão voltando e perguntando: Senhor, qual é a medida do Senhor para a minha vida? Eu oro, meu irmão, eu oro, minha irmã, para que essa noite você possa olhar para o Senhor, o Deus que te entregou todas as palavras, o Deus que te entregou a vida, o Deus que morreu por você naquela cruz. Eu oro para que você possa voltar e dizer assim: Senhor, qual é a porção que o Senhor tem para mim em 2025? Aquela porção que outrora eu perdi, aquela porção que outrora ficou lá para trás, aquilo que eu perdi, Senhor Jesus, eu quero recuperar. Esse é o momento de você recuperar todas as coisas que foram perdidas.
Sabe, Noé confiou. Jesus fez com que os discípulos confiassem nele. Após a ressurreição, ele manda os discípulos a todas as nações, está lá em Mateus 28. Jesus, ele tinha uma estratégia para a sua missão. E quando o Felipe começou a falar, e eu perguntei, Felipe, qual é a palavra? Ele falou assim, Diego, a gente está falando sobre ordem. Para a gente estruturar um plano de ação, uma missão, nós devemos o quê? Ter ordem. Nós devemos primeiramente olhar para nós e dizermos assim, como que a gente vai tocar o mundo que está lá fora, se aqui, talvez, dentro aqui, nós estamos totalmente desestruturados? Como que nós seremos uma voz para uma geração, se dentro das nossas casas nós estamos caídos? Como que eu e você seremos uma boca do Senhor nessa terra, se talvez os lugares onde nós mais precisamos reestruturar, que é a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa vida de relacionamento com Deus, como que nós vamos acessar as outras coisas, se nós não estamos conseguindo nem vencer na primeira etapa? Então, para que a gente seja uma igreja forte, para que a gente seja uma igreja para essa geração, para que as pessoas olhem em nós e vejam o brilho do Senhor, meu irmão, eu te convoco hoje a entender que você precisa da medida correta do Senhor. Você que talvez está aqui pela primeira vez, você que está ouvindo talvez a palavra por algumas vezes, você não sabe muito bem daquilo que está acontecendo, eu quero te dizer, que bom que você na sua insuficiência, você chegou até aqui. Mas é bom que você o mais rápido possível, seja muitos anos na igreja, ou seja pouco tempo, que o mais rápido possível você possa abrir o seu coração para dizer, Senhor, eis-me aqui, faça a tua vontade em mim, a sua vontade é perfeita e agradável. Eu sei que se eu estiver nas suas medidas, o Senhor vai realizar, não só em mim, mas através de mim, porque o Senhor chama você, meu irmão, não para realizar só em você, Ele te chama para realizar através de você, porque o Senhor trabalha assim. Ele decidiu ser amado no próximo. Então, para que isso aconteça, eu e você precisamos entender qual é a forma que o Pai trabalha, a ordem, a justiça, a forma no que o Pai se movimenta. Isso muda tudo. E aí isso faz com que nós peguemos os nossos planos humanos e rasguemos na frente do Senhor. Porque se nós colocarmos, e eu sou ser humano, você é ser humano, meu irmão, quando você fala assim, está chegando um novo ano, 2025, o que você pensa? Você pensa em ter um emprego melhor, você pensa em ter uma casa melhor, você pensa em trocar o seu carro, você pensa em casar, você é jovem, e aí por diante você começa a fazer planos, mas são planos que são apenas para este mundo. Quando o Senhor está nos chamando para nós fazermos plano para aquilo que é eterno, o que eu quero te dizer é que nós estamos trabalhando para algo eterno, e nós já vencemos isso porque Ele venceu. Não é por causa de nós, é por causa dEle. Então, se eu e você já sabemos qual é o final disso tudo, a única coisa que nós precisamos ter agora é a consciência de estar aos pés dEle o tempo inteiro e dizendo assim, Senhor, não mais vivo, mas Tu vives em mim. Se a gente entende esta mensagem, a medida na qual Ele tem, a gente não vai mais ficar mendigando. E o que a gente tem visto nesses últimos 3 anos, porque, meus amados, eu vou contar algo para vocês. Eu conheci Jesus com 22 anos, em 2008. E desde então eu nunca tive a oportunidade de congregar de domingo a domingo no ministério. Nós moramos na Turquia, num país muçulmano, onde nós não tínhamos isso aqui. E aí eu lembro que era o Senhor por nós, e nós por nós, eu, a minha esposa, minhas filhas pequenas ainda. E a gente passava algumas dificuldades lá, porque a nossa fé era uma fé oscilante. Uma hora a gente estava bem, outra hora mal, mas graças a Deus a gente nunca saiu do caminho. Mas às vezes faltava o quê? O calor, faltava o quê? Alguém olhar para a gente e falar assim, meu irmão, independente do que você está passando, eu estou com você. E hoje nós temos a oportunidade. Se nós estamos aqui em unidade, meu irmão, essa pessoa que está do seu lado direito, essa pessoa que está do seu lado esquerdo aí, essa pessoa reflete Cristo, essa pessoa precisa refletir Cristo, você precisa refletir Cristo nessa pessoa. E dessa forma, quando a gente entende o conceito de unidade, de que do lugar onde nós queremos chegar, do lugar onde nós vamos trabalhar, o porquê que nós estamos fazendo todas essas coisas,
Eu tenho certeza, eu conheço o Felipe, ele não está fazendo isso aqui para que nós tiremos uma selfie, para que nós olhemos depois do culto, olha que lindo, que maravilha de igreja, não. Eu tenho certeza que esse homem, essa mulher estão trabalhando para coisas eternas, e é sobre coisas eternas que nós queremos falar aqui. Então, ainda que você tenha a sua casa, ainda que você tenha o seu carro esse ano, ainda que você tenha o melhor emprego da cidade, ainda que você seja o homem mais bem sucedido dessa terra, meu amado, aquilo que você precisa está em Cristo e só em Cristo. Jesus, ele tinha estratégia na sua missão. Precisamos ser ministros em tempo integral. Nós precisamos entender que agora nós não vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós. E por vezes nós temos colocado a nossa roupa de crente no cabide e passamos a semana toda sem ela, e aí quando chega domingo à tarde nós vamos lá e colocamos de novo aquela roupa de cabide para vir para a igreja. Mas nós precisamos ser ministros de forma integral. Nós precisamos acessar as esferas da sociedade. Nós precisamos ir lá onde ninguém vai, que você, no nome de Jesus, seja levantado. Se os muros talvez da sua casa estejam caídos, se alguma coisa está caída na sua vida, se o seu casamento está caído, se os seus relacionamentos estão caídos, que você seja como Neemias, que você olhe e fale assim: Senhor, usa-me, eu quero reconstruir os muros, eu quero reconstruir esses muros que estão caídos não vão ficar assim, porque eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia a mim. E eu estou falando para você, porque no futebol, você sabe como é. E acredita que quem aqui, os dos homens aqui, levanta a mão quem um dia sonhou em ser jogador de futebol, levanta aí, quando era criança. Tem alguns? Tem pelo menos uns 10 aí. Mas a criança em algum momento da sua vida sempre sonhou em ser jogador de futebol. E quando a pessoa sonha em ser jogador de futebol, quando eu sonhava em ser jogador de futebol, eu pensava o quê? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero dar uma casa para minha mãe, eu quero ter o carro do ano, eu quero fazer as festas, eu quero ser um Neymar da vida, eu quero zoar, eu quero conhecer o mundo. E aí Deus me levou a um estágio, não como Neymar, mas Ele me levou a um estágio onde eu consegui comprar a casa para minha mãe, onde eu consegui comprar o meu carro, onde eu consegui começar a fazer as festas, onde eu comecei a fazer as coisas que estavam só no meu coração. E aí um dia eu cheguei e falei assim: e aí, eu conquistei, mas esse vazio? Esse vazio ele só foi preenchido a partir do momento em que eu entendi que a presença do Espírito Santo vale mais do que fama, do que dinheiro, do que prazeres. Então o que eu digo para você, talvez você está buscando essas riquezas deste mundo, meu irmão, no nome de Jesus, apaga isso da sua mente. A única coisa que você precisa ser é herdeiro do reino, herdeiro do eterno. A única coisa que você precisa ser é estar posicionado na medida do Senhor, na ordem do Senhor, para viver aquilo que Ele tem para a sua vida, não aquilo que você faz planos, onde você faz planos, onde você tem sonhos. Porque você há de alcançar esses seus sonhos, e você vai concordar comigo. O Diego disse aquele dia, que o dia que eu conquistasse um sonho na minha vida, eu ainda estaria com um vazio no meu coração. E esse vazio no coração é a ausência de Jesus. Mas quando a gente entende que nós precisamos estar na medida recalcada do Senhor, tudo é bom. Eu comecei a ver, nesses 3 anos, e eu vi de tudo. Eu vi pessoas com dinheiro, mas com um vazio no coração. Eu vi pessoas talvez passando um momento de escassez, mas glorificando a Deus. Da mesma forma eu vi pessoas passando dificuldade em uma vida desgraçada, e eu vi algumas pessoas com dinheiro e dizendo assim: a única certeza que eu tenho, a única força que eu tenho está em Cristo. Então, quando nós estamos nesse ambiente, Cristo começa a ser revelado para nós de várias formas. Por isso, meu amado, que esse ano de 2025, você possa se levantar de uma vez por todas, e você que ainda não viveu isso, que você venha se arrepender dos seus maus comportamentos, que você venha se arrepender daquilo que Deus já te falou e você não viu, você não fez.
mas que de alguma forma você se levante e diga assim: hoje eu decido viver. Eu cansei de viver de ano em ano, de promessa em promessa, na qual eu mesmo fiz para mim, quando eu não olhei para a promessa do Senhor. E agora eu decido, no nome de Jesus, levantar e ir na maneira do Senhor, da forma do Senhor, da maneira que Ele vai fazer. Se Ele vai fazer uma arca na sua vida, meu irmão, apenas construa. Se Ele vai abrir o mar para você, você vai lá, no nome do Senhor Jesus, que isso aconteça, que você abra todos esses lugares que estão, de alguma forma, em trevas, mas que você reconheça o senhorio do Senhor e a importância de você estar alicerçado nessa medida. É tempo de viver o seu chamado agora. Lá no céu, não vai dar para viver o chamado. Lá é um lugar de adoração eterna. O chamado que nós temos é para a terra. O chamado que a gente tem é para agora. O chamado que a gente tem é para esse momento. Lá no céu é só adoração. Lá no céu é adoração eterna. E eu não sei se para você só ser salvo basta, mas eu, mais do que ser salvo, eu quero reinar com o Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Eu acredito que você também quer reinar. Então, de alguma forma, que isso possa tocar o seu coração. Não espere, porque é aqui, o nosso chamado é para agora. Aquilo que Deus tem para a sua vida é agora. A ordem que o Senhor quer fazer na sua vida é agora. A medida que o Senhor tem para a sua vida é agora, para você realizar no agora. O meu intuito nessa exortação não é de forma alguma te travar em um lugar de morte, mediante aquilo que você não realiza no nome do Senhor, mas é de alguma forma te impulsionar, para que você viva tudo aquilo que Ele preparou para você, tudo aquilo que Ele disse para você, tudo aquilo que Ele falou no seu coração, tudo aquilo que Ele te trouxe nos seus dias de choro, nos seus dias de angústia, nos seus dias de incerteza, tudo aquilo que Ele usou pessoas para ministrarem na sua vida. Eu estava fazendo umas contas, e o ano passado nós tivemos 52 domingos. Você que é um crente igrejeiro, você veio 52 vezes na igreja, pelo menos. E aí você ouviu 52 mensagens. Você cantou aproximadamente 200 louvores. O Fábio cantou aqui 200 louvores. E aí a gente, não é mais 2024, agora é 2025. O calendário mudou. E a nossa atitude vai mudar quando? A gente vai precisar de novo de 52 cultos, para de alguma forma sermos exortados e impulsionados a viver aquilo que o Senhor tem para nós? Ou nós vamos levantar nesse ano de 2025, dia 1º de janeiro, e dizer assim: olha, eu não vou precisar mais ouvir essa mensagem, porque hoje eu me posiciono, e quando eu ouvir essa mensagem eu vou dizer assim: eu não consegui, mas eu estou indo para o alvo. Eu já não sou mais quem eu era em 2024. Agora eu estou aqui, eu não sou quem eu devo ser ainda, mas eu já não sou essa pessoa de 2024. E aí eu entendo que o processo do Senhor está se movendo, que a medida do Senhor está sendo na minha vida, que ela está sendo estabelecida na minha vida. E quando eu entendo isso, tudo muda. Mas você precisa estar disponível para viver. Você precisa se disponibilizar. Você não precisa mais esperar amanhã para ver se Deus fala com você. Meu irmão, se você sente ou não, vai sem sentir. No meio do caminho o Senhor vai falar com você. Se você precisa sentir no seu coração, se você precisa ter um arrepio, eu quero te dizer, vai sem sentir mesmo, irmão. Porque essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. E Deus não é um Deus como o homem que mente. Ele é um Deus fiel. E se Ele falou na nossa vida, Ele vai cumprir. Nós somos a geração de Faraó. Nós estamos vivendo nesse mundo uma geração de Faraó, porque nós temos medo das pragas, mas não adoramos a Deus. Por vezes a gente tem medo das pragas, mas a gente não adora a Deus. Por vezes a gente se aproxima do Senhor por medo de viver numa escuridão, quando na realidade nós temos que nos aproximar do Senhor por aquilo que Ele é, para conhecê-lo, para ter relacionamento, para ser chamado de filho. Eu acredito que não tem faltado palavra, o que tem faltado é fome para a nossa geração. Eu acredito de fato que não tem faltado homens do Senhor, o Senhor tem levantado homens e mulheres nessa terra. O que falta para nós é termos fome e sede
de justiça. E quando nós nos levantarmos, quando nós estivermos nesse lugar, onde o Senhor quer te levar, meu irmão, onde o Senhor vai levar a sua casa, a sua família a viver isso, você vai saber daquilo que eu estou falando. Mas que você esteja disponível hoje, mais do que nunca, que hoje seja o dia, para que nunca mais você volte à estaca onde o Senhor tinha uma promessa para você. Que hoje seja o dia para te destravar, para destravar a sua casa, destravar a sua família, os seus filhos. Que hoje seja o dia do renovo do Senhor, para que essas medidas do Senhor possam entrar no seu coração, na sua mente, e trazer de novo uma luz que muda toda a sua mentalidade. Porque por vezes nós estamos aqui, dentro da igreja, nos bancos, com uma mentalidade morta. E o Senhor não nos chamou para sermos pessoas mortas aqui, não. O Senhor nos chamou e Ele nos confiou essa grande obra dEle, para que nós fizéssemos a diferença nessa terra. Vocês estão comigo, meus amados? Aleluia. Se você quer ser a diferença e fazer a diferença nessa geração, você precisa da medida do Senhor. Eu preciso da medida do Senhor. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, as pessoas que estão à minha volta desfrutam da relação que eu tenho com o Pai. Quando eu amo a Deus, quando eu entendo, quando eu olho e falo assim: Senhor Jesus, eu estou gastando a minha vida por Ti. Eu estou de fato gastando a minha vida por Ti. Eu estou perdendo tudo com alegria. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, as pessoas que estão à minha volta desfrutam do relacionamento que eu tenho com o Pai. Quando eu amo a Deus acima de todas as coisas, a minha esposa desfruta de um relacionamento de fidelidade que eu tenho com o Pai. Os meus amigos, a minha família, no meu trabalho, em todos esses lugares, a glória de Deus é refletida, porque o meu relacionamento com Ele está tão bom que eu não preciso de outra pessoa para me satisfazer. E as pessoas que estão à minha volta apenas vão desfrutar daquilo que eu tenho, daquilo que eu carrego. Sabe, eu tenho desfrutado muito disso. O Senhor, Ele tem me colocado em alguns lugares que são inimagináveis. No ano passado eu estava aqui, foi a primeira vez que eu participei das primícias. E foi uma bênção. E durante todo esse ano de 2024, quantas coisas eu aprendi com o Felipe, com os amigos que ele me apresentou, com pessoas que eu conheci, homens de Deus mesmo, que chegam a nos constranger de alguma forma, dizendo assim: cara, se esse cara faz tanto pelo Senhor, por que eu estou nessa zona de conforto? Por que eu estou nesse lugar de inércia? Eu preciso ver isso. Então eu não sei qual é o quadro que você está passando, eu não sei qual é o lugar onde você se encontra, nesse 1º de janeiro de 2025. Talvez os seus boletos, eles ainda continuam, vão vencer agora dia 5. Mas eu quero te dizer, que se você entender a medida do Senhor para a sua vida, você vai ser uma pessoa que vai ser abençoado por Deus e vai abençoar vidas, através daquilo que o Senhor quer fazer, sabe? Você vai ser essa pessoa chamada. Então as pessoas que estão do seu lado aí, elas vão desfrutar de um amor que você tem com o Senhor, de um relacionamento íntimo que você tem com o Senhor. As pessoas que estão à sua volta vão ver assim, o que aconteceu, o que tem nesse brilho seu, Richard, o que tem nesse brilho, quando esse homem estiver na missão, e as pessoas olharem para ele e falarem assim: o que você carrega? Ele vai falar assim: eu carrego Cristo. Isso é a glória de Deus, é a glória de Cristo. Então homens, mulheres, famílias inteiras têm me constrangido. E eu quero viver isso. Nós precisamos viver isso, meus irmãos. Nós precisamos de todas as formas olhar para agora, para aquilo que são os nossos dias, o que nós precisamos fazer, e onde nós precisamos operar, para a gente viver essa graça do Senhor. O Felipe me falou uma coisa, quando nós estávamos aqui para fazer o CNJ, a nossa igreja serviu, e aquilo ficou na minha mente. Quando ele falou que quando Jesus, ele transforma a água em vinho, vocês lembram do primeiro milagre de Jesus? Ele transforma a água em vinho.
E aí está dizendo lá o seguinte, que somente os servos viram que aquela água foi transformada em vinho. O pessoal que estava no casamento, ninguém viu. Só os servos que estavam lá, que colocaram as águas nas talhas, que viram que aquela água se transformou em vinho. O que eu quero dizer com isso é que, por vezes, aquilo que nós temos para entregar, por vezes aquilo que nós temos na nossa mão, é apenas talhas cheias de água. Mas se nós entregarmos tudo aquilo que nós temos, e ainda que seja água somente, o Senhor é justo e fiel para transformar essa água em vinho na nossa vida. Aquilo que nós estamos fazendo aqui internamente, quando nós saímos daqui, de alguma forma será colocado lá fora, e nós replicaremos aquilo que nós estamos vivendo, porque você está sendo municiado aqui dentro para viver coisas grandiosas lá fora. E por vezes você só trouxe água, talvez você nem água tem, mas eu quero te dizer que existe um banquete do Senhor hoje preparado para mim e para você. Se você entregar, se você confiar, se você der o seu primeiro e der o seu melhor, e você está aqui, eu sei que você não está brincando, eu sei que você está querendo algo sério. Se você está aqui, meu amado, nesse primeiro dia do ano, eu sei que você está querendo algo sério, mas você tem que se preparar, você tem que saber aquilo que o Senhor quer de fato, que você venha se despojar de tudo aquilo que é seu, para que você viva de fato aquilo que o Senhor tem através de você, que você venha se despojar de tudo, porque esse é o Deus que nós carregamos, esse é o Deus no qual nós trabalhamos. Nós não trabalhamos para uma obra que termina em um mês, em um ano, em 10 anos, não. Nós trabalhamos para uma obra eterna. Então você precisa, nós precisamos nos posicionar perante isso, para vivermos essa realidade, porque o lugar onde nós trabalhamos é para algo eterno. Então eu não sei se você entendeu esta mensagem, aquilo que eu quero falar para você. Eu não sei se isso de alguma forma tem tocado o seu coração. Eu não sei se você tem recebido essa mensagem e dizendo assim, seu coração começando a queimar e dizendo assim, Deus está falando isso comigo, eu preciso me posicionar, eu preciso pegar as medidas do Senhor, eu preciso andar para ouvir a voz de Deus quando Ele falar para mim. Eu cansei de fazer as coisas da minha própria maneira. Deus me manda fazer algo assim, eu faço o assado. Deus me manda fazer o A, o B e o C, eu entrego para Ele o Z. Deus me manda entregar as primícias, ofertar o primeiro e o melhor, eu tenho entregado o meu último, aquilo que resta. Então dessa forma, se nós continuarmos agindo dessa forma, nós não vamos viver os maiores sonhos que Deus tem através da nossa vida. Nós vamos apenas ser crentes que estão aqui sentados, esperando o nosso encontro com Ele. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele tem mais. O Senhor, Ele tem um reino, e esse reino está sendo governado por Ele. Se você, meu irmão, foi chamado, você tem o privilégio de compartilhar essa dádiva do Senhor na sua vida, porque você está fazendo algo eterno, você está fazendo para o Senhor, e Ele já venceu essa guerra. Todo mundo aqui quer vencer, ninguém aqui gosta de perder, não é verdade? Então você já venceu, meu irmão, porque Jesus já venceu. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom. Ele é o único que é bom. Se despoje dos seus achismos, das suas frustrações, aquilo que você já viveu nesses anos. Eu não sei quantos anos você tem, quanto tempo você tem que você conheceu Jesus. Eu não sei se os seus planos e os seus sonhos foram perdidos, mas de uma coisa eu sei, de um Deus que renova as nossas forças.